No dia 26 de março de 2024, a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos, sofreu um colapso após ser atingida por um navio porta-containers chamado Dali 2. A gente descobriu pelas imagens mostradas por uma câmera de segurança que o navio, com bandeira da Singapura e prestes a iniciar uma viagem ao Sri Lanka, começou a apresentar problemas 9 minutos antes de se arrebentar contra um pilar da ponte, levando à destruição de toda a estrutura. Mas o que está por detrás desse incidente? Quem ou quais são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia? Nesse vídeo você vai descobrir o que o exército israelense, a família Obama e muitas outras forças ocultas têm a ver com esse incidente terrível. Eu sou Lego e esse é um canal de notícias e opiniões sinceras. A gente vai ter uma boa conversa enquanto eu atravesso a ponte Rio-Niterói. Então, se acomoda aí no banco do carona, aperta o cinto e vamos mandar essa história lá para a ponte que caiu. Bom, nesse caso, literalmente. Olha só, esse acidente terrível resultou na trágica morte de 6 pessoas, sendo que, tendo ocorrido durante o início da madrugada do dia 26 de março, por volta de 1h30 da manhã, antes mesmo que o dia amanhecesse, já havia inúmeras teorias que tentavam explicar como e por que houve esse acidente. Baltimore é o principal porto de importação de automóveis nos Estados Unidos, respondendo por 15% do total do país, só em 2023. A localização estratégica do porto situado mais ao interior permite economias logísticas significativas e está conectados a 2 importantes polos ferroviários. Por isso, como o cidadão médio americano é extremamente inteligente e crítico, é só você considerar o Homer Simpson. Ali você tem uma perspectiva de como o trabalhador médio americano pensa e age. Aí, agora, eu vou te revelar tudo o que não te contaram sobre o incidente com a ponte do Porto de Baltimore. Vamos lá. Primeira teoria: ataque cibernético. Uma teoria explica que o navio que colidiu com a ponte, levando ao colapso total, foi, na verdade, alvo de um cyberataque, fazendo com que fosse deliberadamente controlado à distância para ser direcionado para a ponte, para atingir com tudo um dos seus pilares e provocar esse acidente. Uma outra teoria, ainda mais inteligente do que essa do ataque cibernético, é a dos efeitos colaterais da vacina de Covid-19. Para essa gente, o capitão do navio estava prejudicado por efeitos colaterais da vacina contra o Covid-19, o que o levou a acertar com tudo o pilar da ponte e provocar o colapso de toda a estrutura, levando ao acidente. E a coisa não para por aí. Na verdade, está bem longe de parar. Outra teoria alega que o exército israelense atacou o navio com lasers espaciais. Se eu ajeitar a câmera aqui, peraí, aproveitando o trânsito. Esses lasers espaciais do exército israelense levou o navio a uma pane elétrica em todos os seus sistemas e, por consequência, ao terrível acidente. E isso seria uma retaliação de Israel, já que os Estados Unidos estão exigindo cessar-fogo em Gaza. Aí é assim, né? Já que os Estados Unidos do nada começaram a pedir o cessar-fogo em Gaza, porque esse é um ano de eleição, e os políticos americanos perceberam que o tema do massacre em Gaza deixou de ser bem visto pelos americanos, aí Israel retalia o seu principal aliado econômico e militar, destruindo uma ponte importantíssima de um porto de importação e exportação de veículos automotivos. Faz todo sentido, né? Todo sentido, né? Outros americanos, ainda mais inteligentes que esses aí, chegaram à conclusão que, como o casal Obama financiou um filme para Netflix, onde o roteiro mostra um navio petroleiro que é hackeado remotamente e, uma vez que tem os seus controles teleguiados por criminosos, o petroleiro acaba encalhando. Aí, então, né, claro,
o casal Obama só pode estar por trás desse incidente com a ponte do Porto de Baltimore. Porque é exatamente assim que acontece, né? O sujeito já foi o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos da América. Aí ele financia um filmezinho bosta pra Netflix, que, é claro, foi criticado por todo mundo que assistiu essa bomba. Então, a intenção do Barack Obama é trazer pra vida real o que ele antes levou pras telas. Tô até imaginando aqui, enquanto eu tô nesse trânsito, eu já vou sair de trás desse ônibus, tá? Obama só pode ter pensado assim, ó: eu vou provar pra todo mundo que esse meu filme não é essa bosta que todo mundo diz. Eu vou provocar um incidente real com um navio cargueiro e uma ponte. Aí todo mundo vai ver que o meu filme é genial. Eu mereço um Oscar. Putz, ó, essa aí foi forte, hein? Mas calma, a coisa não terminou. Em matéria de inteligência, análise crítica e conhecimento de estratégias militares, os americanos são os melhores do planeta. Então, no Twitter, agora Rede X, o povo americano acusou que o Programa Social de Acesso ao Trabalho, DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, provocou o incidente em Baltimore, já que pessoas, segundo eles, desqualificadas foram colocadas em empregos para atender os princípios de diversidade e inclusão do programa, e isso causou o acidente. Ainda que não há nenhuma evidência para apoiar essa informação. Os programas da DEI, que promovem a inclusão de pessoas de grupos historicamente subrepresentados ou discriminados, tornaram-se a mais recente frente nas guerras culturais nos Estados Unidos, com estados republicanos de extrema direita como a Flórida e o Texas assinando projetos de lei que exigem a restrição das medidas desse projeto. Mas agora, depois dessa palhaçada toda, eu vou realmente te falar o que ninguém está falando sobre o incidente da ponte do Porto de Baltimore. E a questão é a seguinte: o acidente em Baltimore vai trazer vários problemas para o brasileiro. E para entender isso, você precisa entender duas coisas. Primeiro, você tem que entender todos os problemas que os Estados Unidos terão a partir do acidente. E depois você tem que entender as consequências disso para o Brasil. Então, primeiramente, falando a respeito dos Estados Unidos, o primeiro problema é a interrupção do tráfego de navios. O Porto de Baltimore é o maior porto de manipulação de veículos dos Estados Unidos. A interrupção do tráfego de navios pode causar efeitos econômicos em cascata, principalmente em nível local. Diariamente passam pelo porto mercadorias com valor entre 100 e 200 milhões de dólares. Outro problema é o desvio de cargas. Devido ao colapso da ponte, as cargas serão desviadas para a costa oeste dos Estados Unidos. E isso pode resultar em congestionamentos e atrasos nos portos entre Boston e Miami. Mas o problema é o aumento do tempo de transporte. Os caminhões que transportam mercadorias perigosas estarão agora sujeitos a um desvio de cerca de 48 quilômetros em torno da cidade de Baltimore, o que causará um aumento considerável do tempo gasto, do combustível gasto e dos atrasos gerados. Outro problema gravíssimo são os impactos de seguro. O colapso da ponte pode resultar no maior pagamento de seguro marítimo já registrado na história. Haverá reivindicações pelo navio, pela carga e pela ponte, mas são os impactos de segundo grau que se tornarão substanciais e levarão algum tempo para serem resolvidos. E a última, porém não menos impactante consequência do incidente com a ponte de Baltimore são as interrupções na cadeia de suprimentos. Um grupo de trabalho do governo dos Estados Unidos que avalia as interrupções na cadeia de suprimentos se reuniu para discutir os possíveis impactos nas cadeias de suprimentos regionais e nacionais. E isso é para você perceber o tamanho do impacto do incidente do Porto de Baltimore.
Em outras palavras, como consequência do colapso da ponte, as montadoras estão se preparando para enfrentar meses de vendas baixas devido à necessidade de redirecionar os seus embarques para outros portos. As fabricantes de veículos já estão desviando as suas entregas e exportações para outras localidades após o fechamento do Porto de Baltimore, sendo que ninguém sabe se os outros portos, como Charleston, Nova Jersey e Nova York, também possam enfrentar atrasos devido ao aumento do tráfego e a possível escassez de equipamentos de manuseio de veículos no cais e coisa e tal. E é exatamente esse ponto que atinge em cheio o Brasil e os brasileiros. Eu vou te mostrar que você tem que perceber o quanto o Brasil vai ser afetado. Quer ver? Olha só. O colapso da ponte em Baltimore pode ter vários efeitos negativos para o Brasil e os brasileiros, principalmente devido ao impacto nas cadeias de abastecimento globais. As consequências diretas são aumento dos custos de importação. O Brasil importa uma variedade de produtos dos Estados Unidos. Com a interrupção do tráfego de navios no Porto de Baltimore, que, como eu já expliquei, é um importante ponto de entrada de mercadorias para os Estados Unidos, pode assim haver um aumento dos custos de importação devido ao desvio de rota e atrasos na entrega. Outro impacto é o do setor automotivo, porque o Porto de Baltimore é o maior porto de manipulação de veículos dos Estados Unidos. Se o Brasil importa veículos ou peças de automóveis dos Estados Unidos, pode haver atrasos e, consequentemente, aumento do preço desses produtos. Claro, mas o impacto será nas exportações brasileiras. Se empresas brasileiras exportam produtos para os Estados Unidos através do Porto de Baltimore, elas podem enfrentar atrasos e custos adicionais devido à necessidade de desviar as suas exportações para outros portos. Mais um impacto é o do mercado financeiro. A incerteza em torno do incidente do colapso da ponte de Baltimore. Deixa eu fechar aqui a janela. Eu vou fechar outra janela aqui. Ligar o ar. Tá esquentando já, gente. A incerteza em torno do colapso da ponte pode afetar o mercado financeiro brasileiro, possivelmente levando a uma queda no preço das ações de empresas brasileiras que fazem negócios com os Estados Unidos. E, por fim, o aumento dos preços ao consumidor. É óbvio, né? Os custos adicionais de importação e exportação vão acabar sendo repassados aos consumidores brasileiros na forma de preços mais altos. É claro, né? O seu bolso vai sentir em cheio as consequências diretas do incidente com a ponte do Porto de Baltimore. Vários produtos provavelmente passarão a custar mais caro só por conta desse problema. E é você e eu quem vai arcar com essa coisa toda. Bom, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.